Depois da morte de Judas Macabeu, Jonatas, seu irmão, é escolhido pelos judeus para general de suas tropas. Bacida, general do exército de Demétrio, tenta matá-lo à traição e, não conseguindo, ataca-o. Grande combate e bela retirada de Jonatas. Os filhos de Amar matam João, seu irmão. Jonatas se vinga. Bacida cerca Jonatas e Simão, seu irmão, em Betalaga. Eles o obrigam a levantar o cerco. Vimos no livro precedente que os judeus se libertaram da escravidão dos macedônios pela coragem e valor de Judas Macabeu, que foi morto no último nos muitos combates nos quais se empenhara para reconquistar a liberdade. Depois da perda desse generoso chefe, aqueles de nossa nação que haviam abandonado as leis de seus pais fizeram mal, como nunca antes, aos que permaneciam fiéis a Deus. E uma grande carestia afligiu de tanto modo a Judéia que vários dentre aqueles passaram para os macedônios, a fim de garantir a própria subsistência. Bacida entregou a esses desertores o encargo dos negócios da província, e eles começaram por lhe entregar todos os que puderam apanhar, tanto os amigos particulares de Judas Macabeu, quanto os que eram favoráveis ao seu partido. Não se contentando em mandá-los matar, o cruel general valia-se de tormentos desconhecidos e inauditos. Os judeus, vendo-se reduzidos à extrema miséria, qual nem mesmo haviam sofrido após o cativeiro na Babilônia, e tendo motivo para temer a completa ruína, pediram a Jonatas, irmão de Judas, que imitasse o valor de seu admirável irmão, o qual terminara a vida combatendo até o último suspiro pela salvação de sua pátria, e não permitisse que toda a nação perecesse por falta de um chefe tão competente quanto ele. Jonatas respondeu que estava pronto a sacrificar sua vida pelo bem público, e como todos julgassem que não podiam confiar o cargo à pessoa mais digna, escolheram-no para chefe com consentimento geral. Bacidas apenas o soube, com medo de que Jonatas causasse tantas preocupações quanto o irmão ao rei e aos macedônios. Resolveu mandar matá-lo à traição, mas Jonatas e Simão descobriram o seu intento e se retiraram com vários dos seus partidos para o deserto, próximo de Jerusalém, detendo-se junto do lago de Asfar. Bacida, pensando que eles estavam com medo, marchou imediatamente contra eles com todas as suas tropas e acampou além do Jordão. Quando Jonatas soube disso, enviou João, seu irmão, cognominado Gadis, com a bagagem, aos árabes nabateenses, que eram seus amigos, para lhes pedir que aguardasse até que tivesse terminado a luta com Bacida. Porém, os filhos de Amar saíram da cidade de Medeba e o atacaram, saquearam toda a bagagem e o mataram, bem como a todos os que o acompanhavam. Tão negração não ficou impune. Os irmãos de João tiraram vingança, como diremos em seguida. Bacida, sabendo que Jonatas se retirara aos pantanais do Jordão, escolheu o sábado para atacá-lo, na persuasão de que a observância da lei os impediria de combater. Jonatas fez ver aos seus que os inimigos que tinham à frente e o rio que estava por trás, tirando-lhes a passagem e os meios de fuga, exigiriam deles toda a coragem e todo o empenho na luta se quisesse salvar-se de tão grande perigo. Em seguida, fez a Deus uma oração para pedir-lhe a vitória e atacou os inimigos, matando vários deles. Bacida, vendo aproximar-se de maneira tão ousada, reuniu todas as suas forças para desferir-lhe um tremendo golpe. Jonatas, porém, o evitou e, percebendo que não estava em condições de resistir por muito tempo a um inimigo tão numeroso, lançou-se com o seu exército ao rio, passando a nado, o que os inimigos não ousaram fazer. Assim, Bacida, que perdeu no combate uns 2.000 homens, voltou para a fortaleza de Jerusalém e fortificou várias cidades que haviam sido destruídas, isto é, Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Taminata, Faratom, Tefon e Gazara, rodeando-as com muralhas com torres grandes e fortes,
e colocando nelas guarnições a fim de poder usá-las como base nas incursões contra os judeus. Fortificou de modo particular a fortaleza de Jerusalém, onde mantinha prisioneiros os principais dos judeus, que se lhe haviam sido entregues como reféns. Por esse mesmo tempo, Jonatas e Simão souberam que os filhos de Amar iriam levar da cidade de Gatala, com grande pompa e magnificência, a filha de um dos principais dos árabes, que um deles recebera como noiva para celebrar as bodas. Os dois irmãos julgaram que não haveria ocasião melhor para vingar a morte de João, seu irmão. Assim, marcharam com grandes forças para Medeba e puseram-se de emboscada no monte que está à passagem. Logo que viram a noiva aproximar-se com o noivo e seus amigos, atiraram-se sobre eles, mataram todos, levaram o que eles tinham de mais precioso e voltaram, depois de se sentirem plenamente vingados. Eles mataram cerca de 400 entre homens, mulheres e crianças, e sua moradia agora era nos pantanais do Jordão. Barsida, depois de colocar as guarnições na Judéia, voltou para visitar o rei Demétrio. Assim, os judeus ficaram em paz durante 2 anos, mas os ímpios desertores, vendo que Jonatas e os seus viviam tranquilos, sem nada temer, foram pedir ao rei que enviasse Barsida novamente para os aprisionar, pois então nada seria mais fácil que os surpreender durante a noite e matar todos eles. Barsida partiu, por ordem do príncipe, e logo que chegou à Judéia escreveu aos seus amigos e aos judeus que eram de seu partido, ordenando que prendessem Jonatas. Eles tudo fizeram para consegui-lo, mas inutilmente, porque ele vivia de sobreaviso. Barsida ficou de tal modo encolerizado contra aqueles falsos judeus, pensando que eles o haviam enganado, bem como ao rei, que mandou matar uns 50 dentre os principais. Jonatas e seu irmão, não se sentindo bastante forte, retiraram-se com os seus homens para uma aldeia do deserto de nome Betalaga, e a rodearam com muralhas e fortificaram as torres, a fim de poderem ficar em segurança. Barsida sitiou-os com todas as suas tropas e com os judeus de seu partido, procurando atacá-los durante vários dias, mas eles se defendiam corajosamente. Jonatas, deixando o irmão na cidade para continuar resistindo ao cerco, saiu secretamente e, com os soldados de que dispunha, atacou à noite o acampamento dos inimigos, matando muito deles. Depois mandou avisar o irmão, que saiu também e incendiou as máquinas com que eram atacados, matando um grande número de inimigos. Barsida, vendo-se acossado de todos os lados e não tendo esperança de tomar a cidade, ficou de tal modo perturbado que parecia ter perdido a razão. Então descarregou a sua cólera sobre os miseráveis trânsfugas, que ele julgava ter enganado o rei ao persuadir o soberano a enviá-lo para a Judéia. Depois disso, pensava apenas em como levantar o cerco sem desonra e retirar-se.